ideia. Vamos começar nossa conversa hoje lembrando de uma música que foi sucesso em 1979, a gente não era nem nascida. Ah, Ah, tá. abafa, que estourou nas paradas de sucesso da Rita Lee, com uma música romântica, mas inspirada numa lenda bem sombria. Uou, uou, uou. Olha, mas peraí. Essa lenda não inspirou só música. Que na verdade a música foi inspirada em um livro famoso de 1897 do escritor irlandês Bram Stoker. Uh! Se eu fiz o U, você tem que fazer o U também. Sim, e a partir desse livro, o cinema também não ficou de fora. Hollywood já produziu centenas de filmes com esse tema. Até novela brasileira fez um baita de um sucesso explorando essa lenda. Mas olha que curioso, a origem é mais antiga. Os gregos já registravam histórias sobre criaturas que atacavam pessoas durante o sono e, ó, bebiam sangue. Ah, querido ouvinte, você já está imaginando de que animal estamos falando? A gente já deu uma dica. Ele é um mamífero, assim como os nossos queridos cães e gatos. Mas com uma diferença incrível. Ele é o único mamífero que voa. Sim, hoje vamos falar do conhecidíssimo, porém super injustiçado, o Ele, o morcego. O morcego. mo- Ó, tem até caráter. I'm Batman. Olá, ouvintes do Entre Cães e Gatos. Eu sou a Deia, ilustradora, escritora e apaixonada por gatos. E também, às vezes, gente, faxineira oficial de morcego. Aí eu sou a Ana Cláudia, professora, protetora de animais e que também já tive episódios de cagança no banheiro da minha casa por morcegos. Tipo assim, uma maternidade de morcegos. Isso. É. Bem, hoje, queridos ouvintes, estamos inaugurando o quadro Que Bichinho é Esse? Para falar de animais que convivem com a gente, mas que quase ninguém entende direito. Gente, morcego é estrela do cinema, da literatura e até das novelas. Desde o Drácula de Bram Stoker, de 1897, até músicas da Rita Lee nos anos 70, e hoje continua séries em streams, virando o morcego e o seu alter ego, né, o vampiro, um símbolo do mistério e do medo. Mas na vida real, a história é bem diferente, né, Déia? Ele é o único mamífero voador. E, em vez de vilão, ele é uma peça fundamental para o equilíbrio da natureza. Sim, e fiquem conosco até o final, porque tem uma convidada especialista em morcegos que vai nos trazer excelentes curiosidades e também vai falar um pouco sobre o nosso querido e injustiçado morcego. Por que que a gente escolheu esse tema hoje, né? Porque coincidência ou não, eu e a Aninha, a gente teve encontros bem marcantes com morcegos. Eu tive, já venho tendo algum tempo, mas todos os dias eu vejo morceguinhos por aqui, né? No meu caso, eu tive um problema de infiltração na laje do banheiro, do banheiro do quarto, na minha Eita. antiga, onde eu morava, e caiu um pouco a tinta. Então, nisso, né, fez assim tipo um lascado, né, que ficou pendurado. Um E rebaixo, assim. e eu sempre olhava ali o banheiro sempre cagado. Muita semente, é, Caramba! sim, muitas sementes e assim, eu tinha que estar sempre limpando. E dessa vez, quando eu entrei no banheiro, que eu olhei, né, acendi a luz, eu vi assim meio um alvoroço, tinham 5 morceguinhos pendurados.
Morceguinho naquela. mesmo, É, bebezinho. Você percebeu? filhote. 5 Meu, pendurados. que bom que você não encontrou a mãe e pai dessas criancinhas, né? Porque com certeza eles seriam maiores, né? E talvez o susto seu fosse maior, né? Pois é, pois é. Agora já eu, Ana, vou compartilhar com vocês o que eu postei no Threads, que é uma rede social da Meta, né? E que viralizou com mais de 2 milhões de visualizações essa semana. Foi assim, Caramba. eu varro meu quintal dia sim, dia não, e toda vez que eu varro, o que eu encontro? Amêndoas. Aquelas amêndoas de amendoeira mesmo. Aí, aí nesse último final de semana eu falei, gente, olhei para aquela. Tinha umas 5, 6 amêndoas pelo chão. E a parede, assim, com gotas. Parecendo aquele true crime que o cara vai lá investigar a posição das gotas para saber de que lado foi o crime, de onde veio os respingos. Só que respingos de cocô, né? Tudo cagado na parede, janela. Aí eu fiquei cansada daquilo e peguei o telefone, tirei foto da amêndoa, tirei foto da parede e postei o seguinte. Ah, que morcegos são perigosos porque transmitem doenças, chupam sangue dos animais e pipipi popopó. Bem, pois aqui em casa eles me enchem a paciência de outro jeito, né? Eles trazem amêndoas a 100 metros de distância, porque as árvores estão a 100 metros de distância aqui de casa, para roer no meu quintal, cagam em pleno voo, sujam as paredes. É aquilo, eu amo a natureza, mas eu tô cansada de ser faxineira de morcego cagão. E ó, ideia não parou por aí, né? Não, porque aí eu coloquei um complemento, né? Eu descobri um ninho no sótão, limpamos tudo, fechamos os buracos, sem deixar ninguém, nenhum preso lá dentro. Porque aqui, adivinha, né? Ninguém maltrata animal. E depois de muito trabalho, nesse último dia onde foi fechado o buraco lá, que eles estavam indo pro castelinho da caixa d'água, finalmente à noite fui tomar um banho. Quando eu puxo o rodo, quem tava lá comigo, gente, tomando banho? Quem? Um morcego tomando banho comigo. Odeia, ó, vou te falar. Quando você contou isso, eu ri alto e imaginei um morceguinho lá naquele canto do banheiro. Molhadinho. Imagina, eu Tadinho. puxei assim e falei assim, ué, tu troço preto. Eu não sei como eu não caí dentro do banheiro, porque eu saí gritando. Que meu medo era. Não é nem medo dele me atacar, não seria isso. Mas o meu medo era assim, gente, o que esse morcego está fazendo dentro do banheiro? Olha, já não tinha bastado toda a limpeza que a gente tinha dado, água caída e tudo. E o morcego lá, gente, lá dentro do É, ele banheiro queria tomar comigo. banho contigo, né? Ai, meu Deus. Se sentiu, você estava sujo também, né? Queria ir lá tomar banho, Pois né? é, E, pois é. e aí, Ana, aconteceu uma coisa incrível, né? Eu postei isso, deixei pra lá, daqui a pouco eu tô vendo meu celular cheio de notificação. Eu falei, ué, gente, o que aconteceu? Foi assim, exponencialmente milhares de visualizações no post. Começou a ter comentários, comentários, outros revoltados, outros rindo muito. Muitos defendendo, né? Achando que eu tava falando mal dos morcegos. Gente, eu não estava falando mal dos morcegos. Eu tava igual aquele meme. Eu não quero solução, eu só quero reclamar. É, foi só Então, assim, um pequeno desabafo sobre o morcego cagão. um pequeno desabafo. E por isso a gente trouxe muita informação boa para vocês hoje. E um detalhe antes de entrar na informação. Eu, esse processo de tirar os morcegos da caixa d'água até o dia que eu achei ele não tomou banho comigo, foram 2 semanas. Porque nós Caramba. ficamos. A gente, meu marido entrou, viu mais ou menos a quantidade que tinha por dentro, debaixo das telhas. A gente ficou ó, à noite contando quantos morcegos saíam. Porque a gente não queria, quando fechasse o buraquinho, do cano, a gente não queria fechar e deixar algum morcego lá dentro, entendeu? Ai, Então, meu assim, Deus. aí fizemos isso, limpamos tudo, escorreu água pelas paredes e ele deve ter se sujado, né? Pensou assim, bem, vou tomar um banho com a Andréia. É, vou me despedir.
que minha casa não tá mais, então vou me despedir. E assim, Ma- gente, só um detalhe. Em volta aqui tem muitas árvores, então com certeza eles acharam locais bem aconchegantes. É, é E verdade. deixamos 2 semanas a luz acesa. Não Mas saiu não, ninguém, tava todo mundo lá, ó, é, feliz. mas o Deia, agora a gente precisa ver que tem assim, o que é, né, tem as curiosidades e tem o que é mito, né, sobre os morcegos. Sim, E assim, um mito sobre o morcego é que todo morcego chupa sangue, mas não, não é assim. É, das mais de 1.400 espécies, só três tipos se alimentam de sangue. E mesmo assim, a preferência é de sangue de gado e aves, não de humanos. né? E olha só, além dessa extensa, né, número de espécies e só três serem hematófagos, né, que é aqueles que chupam sangue, Uhum. eles são, tipo assim, tem o Batman, que é o herói de Gotham. Os morcegos são os heróis do meio ambiente, gente. Vamos falar a verdade. Por quê? Eles ajudam a controlar pragas de insetos, eles polinizam plantas e espalham sementes, né? Quando espalhou aí no seu banheiro, quando espalhou aqui no meu quintal, nada mais é do que eles realmente estão levando semente, consomem semente e durante o voo deixam as sementes, né? Ou no local onde eles querem morar. E com isso, novas árvores, plantas vão nascendo, né? E imagina, sem morcegos, frutas como a banana, manga e até o cacau do chocolate estariam em perigo. E o ponto que mais assusta as pessoas é com respeito à saúde, porque os morcegos podem sim transmitir raiva, mas isso acontece em casos muito específicos. Tanto que a recomendação, ela é muito clara: nunca tentar manipular um morcego com as próprias mãos. Sim, e assim, se alguém for mordido ou arranhado, a orientação é procurar imediatamente um médico e fazer a vacina contra a raiva, né? Porque a raiva é uma doença que não tem cura. As pessoas que contraem raiva, se eu não me engano, na literatura médica só 2 pessoas sobreviveram É, ao contato com a raiva, né? Então, assim, mas não é, é assim, isso é para prevenção, né? É cuidado, não é pânico, né? e assim, a gente precisa lembrar que a raiva ela não vem só dos morcegos, vem dos gatos, dos cachorros. E para que isso não aconteça, tem a necessidade da vacinação. Tanto que em muitas regiões é oferecido, né, vacinas contra a raiva. Se faz campanhas, né, contra É. a raiva para que os seus animais sejam vacinados e assim tanto eles, né, tanto que os nossos bichos e a gente seja protegidos. Foi assim até que o Cacato fugiu numa vacinação, né? Contra a É, raiva. Se você quer saber quem é o Cacato e por que, que ele fugiu quando tomava vacina contra a raiva, no episódio anterior, tá, eu conto a história do meu gato, né, de Oliver a Cacato. E aí você vai entender o isso. que, que aconteceu durante a vacinação dele. Cá entre nós. Você imagina, passamos 2 semanas, tá? Eu e meu marido fazendo tudo para os morcegos saírem uma boa. Meu marido comprou pesquisou, comprou aquele negocinho de sonar, vibração, sei lá como é que é o nome daquilo, Uhum. né? E deixou instalado, deixou a luz acesa, sem machucar ninguém. Pra quê? Para que eles fossem saíssem numa boa, né? Isso. Nós. Agora Mas já os morcegos. Tem que ver se eu vou querer, né, amiga? pois é, porque eles estavam naquela vibe, nossa casa, nosso boxe. Ai, meu Deus, exatamente isso. Eu já tava se sentindo os próprios donos, né? Ai, É, meu Deus do céu. e no fim, né, Déia, a gente sabe que o morcego, ele não é um vilão de filme de terror, né? Ele é um bicho que ajuda muito mais do que atrapalha. É, né? E é uma pena ele ter se desenvolvido essa lenda, porque a gente sabe que tem gente que mata os morcegos, É, apareceu, mata, né? Tenta pegar para matar mesmo, achando que são bichos extremamente perigosos.
Não, não são. Inclusive, eu vou deixar lá no nosso Instagram, nesse post. Aninha, você sabe que eu achei um morcego que é a cara de cachorro? Ele tem a Ué, cara de cachorro. como Uma assim? dessas milhares de espécies. Tem, Aham. você olha e fala assim, "Ah, um cachorro? Mas assim, um cachorro voador." E, Imagina, né? e E ideia, é, é sempre muito importante, né, que as pessoas elas se orientem, né, com respeito não só aos morcegos, né, mas os animais em geral, para que, não, faz isso, transmite doença, é perigoso, é, e matar, né? Porque às vezes está prejudicando a própria natureza, né? Ali, o meio ambiente que ele está vivendo, né? O exata, ecossistema que ele está ex- vivendo, né? exatamente, exatamente. A gente está reclamando de que está aparecendo um monte de insetos. Insetos. É o desequilíbrio da natureza, porque E exatamente, essa palavra que eu queria lembrar, né? Pode estar causando um desequilíbrio. Gostei da caneca. É, você encontra para comprar caneca do Bodes e Companhia no numa link penca. abaixo aqui, tá? Isso, Na plataforma Uma Penca, Bodes e Companhia. isso aí. Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? Esse bicho não conheço, de exterminar um bicho, porque a gente pode estar causando um desequilíbrio. Que você falou, né? Um monte de inseto. O que que é que mata certos insetos? Às vezes, a lagartixinha, né, tadinha, tá ali na parede, né? Aí você fica, vou matar. Sim, Mas pensar sim. bem, né, antes de fazer isso. Sim, então a gente assim, a natureza agradece e a gente também. A gente precisa se informar e não matar. Exatamente. Mas, Aninha, agora nós vamos ouvir uma convidada que me foi apresentada virtualmente pelo usuário do Threads, o Lucas Kia, que também é um biólogo da Universidade Federal da Bahia, que também é doutor em biodiversidade e Que evolução. legal. E ele é ilustrador também, ele faz ilustrações científicas. É lindo o trabalho dele, vale a pena conhecer. Vou deixar o link dele lá. Sou agradecida pelo. Eu pedi lá no Threads, né, se alguém poderia me indicar algum biólogo especialista em morcegos. E aí Uhum. ele me mandou o link da também bióloga apaixonada por morcegos, a Daniela Bola, que é doutora e mestre em ecologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas pela Amazônia e especializada em quê? Em quirópteros, ou seja, morcegos. A Dani gentilmente aceitou o nosso convite para falar sobre esse mamífero voador e desmistificar um pouco essa imagem manchada que ele tem por essas lendas. Então, fala Vale aí, super Dani. a pena ouvir. Com certeza. Olá, Déia. Olá, Ana Cláudia. Eu sou a Daniela Bola, bióloga, atualmente doutoranda no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, e estou estudando atualmente como a poluição vinda do garimpo, da agricultura e das cidades afeta a saúde desses animais da Amazônia. Então, por que os morcegos eles são tão importantes? Os morcegos desempenham diversos serviços ecológicos, como a polinização, por exemplo, tanto de plantas nativas quanto de plantas comerciais, o controle de insetos, no caso, a agricultura economiza milhões em pesticidas só pelos serviços dos morcegos. Também faz a dispersão de sementes, tanto de plantas nativas, né, quanto de plantas comerciais, ajudando aí no reflorestamento, e também fazem o controle de populações de pequenos vertebrados, como roedores, sapos, rãs. Eles têm a gente tem 187 espécies no Brasil de morcegos. Esses morcegos, então, comem uma variedade muito grande de coisas. No mundo, a gente tem mais ou menos 1.400 espécies. Esse número já está um pouco maior agora, com a descrição, né, de novas espécies. E dentro dessas 1.400 espécies, só temos 3 espécies que se alimentam de sangue, sendo que 2 delas se alimentam de sangue de aves e só uma de sangue de mamíferos. Então, essas 3 espécies que dão fama para o grupo todo, para essas 1.400 espécies, e uma fama muito injusta, né? Convenhamos.
Então, quando a gente encontra um morcego, o pessoal fica muito apavorado porque pensa, nossa, é um morcego hematófago, um morcego que vai ali lamber, chupar meu sangue. Mas isso, na verdade, é uma probabilidade muito baixa. Geralmente, quando se encontra um morcego no chão, é um moloscídio. Moloscídio é uma família de morcegos que eles não conseguem voar do chão. São morcegos pequenos que possuem uma cauda livre, insetívoros, se alimentam de pequenos insetos, têm a boquinha muito pequena, então vão comer mosquitinhos, mariposas, insetos moles, mastigáveis. Então, quando se encontra esse morcego, geralmente se pensa que ele está doente, que aconteceu alguma coisa. Mas, na verdade, ele só não consegue voar. Então, pelo tamanho, pela inabilidade desses morcegos de andarem no chão, eles muitas vezes são confundidos com filhotes ou com animais doentes. Na verdade, é que eles gostam muito de se abrigar no forro das casas e são muito numerosos quando existem esses abrigos, e um ou outro acabam caindo ou sendo capturados por animais domésticos, como os gatos e cachorros. Importante que, se cair um morcego desse, nunca entrar em contato, né, gente, direto, pegar com a mão livre, a mão sem nada, e tentar ou ligar para o órgão ambiental, ou colocar esse morcego em uma caixa, ou em um pano, alguma coisa que, né, não tenha risco para você ser mordido, e colocar ele num local alto ou perto de uma árvore que ele consiga escalar, não numa parede, algo liso. Esse morcego pode estar doente, mas a probabilidade é mais baixa. É mais provável que ele apenas caiu e está tentando achar alguma superfície para escalar e não esteja conseguindo fazer isso dentro de casa, ou num muro liso, ou em alguma superfície que não tenha atrito suficiente para possibilitar a escalada dele. Então, os morcegos são incríveis. A gente tem muitas espécies, diversos formatos. Temos morcegos brancos na América Central, que se abrigam, fazem tendas em folhas de bananeira, roem ali a parte central da folha para a folha cair, eles fazerem tendas. Temos morcegos que têm ventosas nos antebraços para se colar nas folhas fechadas da bananeira, né, e de helicônias. Aquelas folhas que formam um tubo, eles conseguem se fixar com as ventosas que eles possuem nos calcanhares e nos antebraços. Isso é muito legal. Os nossos morcegos brasileiros são muito diversos, então a gente tem o maior morcego das Américas, que se alimenta de pequenos vertebrados, que chama Vampirum spectrum, que ele é muito grande, tem quase 1 metro de envergadura, aproximadamente 100 gramas, e temos morcegos muito pequenininhos, que são chamados morcegos borboleta, que têm 4, 5 gramas, que se alimentam de insetos. Então é isso, gente. A gente tem uma diversidade imensa de morcegos. O Brasil é um país muito rico em biodiversidade, e essa diversidade que faz com que tenhamos toda essa floresta, todos esses recursos naturais, e que eles se mantenham vivos, se mantenham funcionais e se mantenham em pé através dos serviços ecossistêmicos desempenhados pelos nossos animais. E no nosso próximo episódio... Ué, acabou? Acabou. Poxa, gente, um papo gostoso desse. Tem, mas ó, um recadinho para os nossos ouvintes. Se você está gostando de ouvir o nosso podcast, que a gente está fazendo com muito amor e carinho, deixa sua estrelinha aí no Spotify. Siga nossa página aqui no Spotify. Compartilhe nosso podcast nas suas redes sociais, com quem você sabe que gosta de animais, porque assim nos ajuda a crescer e a gente vai poder ter esse momento descontraído, gostoso, de conversas bem animadas, mais vezes por semana, tá bom? E lembrando que a sua história com algum bichinho, alguma curiosidade, pode ser contada aqui no nosso podcast. É só mandar Sim. o e-mail, que vai ficar embaixo aqui o e-mail para você poder escrever a história, mandar para a gente poder estar contando. Estamos esperando, tá? Histórias de cães, gatos e outro animal que você tenha, como a gente teve agora dos morcegos, né? Isso aí. E no nosso próximo episódio, a gente vai contar a história da Nega, a cachorrinha que foi abandonada e que vivia dentro de uma Kombi. Ah, eu sei, porque é uma história emocionante. A gente não conseguiu contar ela agora, mas viemos com um quadro novo e na semana que vem estaremos com a história da Nega sobre essa cachorrinha maravilhosa que a Aninha adotou. Isso, então, olha, se você tem uma história inusitada com um bichinho, manda pra gente. E não perde, gente, porque ó, toda semana
emoção, superação, bom humor e muito amor animal. É aqui no nosso podcast Entre Cães e Gatos. Então até a próxima, pessoal. Esperamos vocês.